PF indicia Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 por tentativa de golpe. Saiba quem são os 37 indicados pela PF por tentativa. É impressionante como que a imprensa tem acesso a isso, tá? Aí, puxei aqui. Polícia Federal aponta 6 núcleos do plano de golpe. Então, para você que quer entender o que está acontecendo hoje, eu vou tentar resumir em um pouco mais de 6 minutos, tá bom? Quem são essas 37 pessoas e como estão divididos, né, de acordo com a Polícia Federal? Aí você vai ver como que a criatividade desse pessoal é simplesmente impressionante. Os 8 núcleos estão aqui, ó. Tem o núcleo da desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Olha a costura que eles fizeram. Eles estão pegando desde as eleições de 2022, tá? Núcleo responsável por incitar militares a aderirem a um golpe de Estado. Núcleo jurídico. Núcleo operacional e de apoio a ações golpistas. Núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Que legal, hein? Não sabe nem esse núcleo, eu descobri agora. Quem são as pessoas? Vamos lá. Muitas dessas pessoas, ninguém conhece, né? Esse aqui, se eu não me engano, é um capitão do Exército, não sei quem é esse. Esse aqui é o Ramagem, deputado federal Ramagem. Aí nós temos aqui que falam que ele fez a ABIN paralela, mas na verdade ele determinou que fizesse uma investigação sobre o mau uso do dispositivo da ABIN lá. Não sei quem é esse, não conheço. Aqui, Anderson Torres. Eu tenho algumas fotos aqui que seria interessante mostrar, né? Vamos pegar aqui por fotos, que daí você vai ver com mais facilidade. Esse aqui você conhece. Tá aqui, ó. Indiciado. Valdemar da Costa. Presidente do partido do PL, presidente do maior partido do Brasil hoje. Valdemar da Costa, que é, por natureza, um cara mais de centro, mas ele participou do golpe. Um cara de centro. Vamos ver quem mais. Paulo Figueiredo. Eles colocaram um jornalista que mora nos Estados Unidos para ser indiciado como sendo um dos caras que participou inclusive uma pessoa que já criticou Bolsonaro inúmeras vezes. Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro. Felipe Martins, que ficou preso 6 meses, falaram que ele tinha viajado para os Estados Unidos, acabou que ele não tinha viajado, mesmo assim ficou preso, conseguiu provar que não tinha ido. E agora a Polícia Federal está inventando que ele forjou a ida para os Estados Unidos. Mas ou ele tentou esconder que foi, ou ele forjou que foi. É tão surreal essas acusações. Vamos lá. General Augusto Heleno, todo mundo já conhece. Braga. Esse aqui é o marqueteiro do Milei. Isso mesmo, o marqueteiro do Milei está nessa. Agora, não só o Alexandre de Moraes está investigando o Elon Musk, que é o ministro do Donald Trump, está investigando agora também, causando crise diplomática com a Argentina. Anderson Torres, também ex-ministro da Justiça. Esse cara aqui não atravessa a rua fora da faixa, tá? Sem brincadeira. Esse cara é o tipo de cara que se recebe um troco a mais, ele devolve. Se ele descobrir que recebeu um troco a mais, depois chegou em casa, depois de uma viagem de avião, ele compra passagem de avião, volta para lá para devolver o troco. Esse aqui. É um absurdo ter colocado esse cara aqui, mas vamos lá. E esse aqui é o tal responsável pelo gabinete do ódio, de acordo com as investigações. Tércio, acho que é Tércio o nome dele. Mas vamos voltar aqui para a lista e continuar. Então, todas essas pessoas aqui que você está vendo, é Tércio Arnaúd Tomás, o nome do cara. Todas essas pessoas estão sendo indiciadas por esse tal golpe que nunca aconteceu, que tem viagem de táxi, onde a pessoa usaria táxi para chegar até lá, onde o Bolsonaro não quis trocar o ministro, mas tá aí, esse é o tal golpe. Então, voltando aqui, né? Essa é a apresentação. Aí vamos lá. Tem padre no meio dessa história, gente. Não é brincadeira. Eles estão indiciando um padre. Isso aqui tá igual a Nicarágua. Sabe a Nicarágua, do amigo do Lula, Daniel Ortega, que manda prender tudo que é padre lá no país dele? Acho que, assim como o Alexandre de Moraes aprendeu muita coisa com o Maduro, ele está aprendendo também com o Daniel Ortega, para estar indiciando até mesmo padres. Bom, vamos lá, continuando. O que o Bolsonaro disse sobre tudo isso? Bolsonaro se manifestou e ele disse o seguinte: tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Esse inquérito
essa investigação, ela tem falhas e erros e é viciada do início ao fim. Nenhuma outra investigação, inquérito, o uso da Polícia Federal foi tão ilegal, tão criminoso, tão fora do regimento, tão fora do devido processo acusatório quanto essa. O Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o investigador, ele é o delegado, ele é a testemunha e ele é o juiz. Tudo numa coisa só. Ele escolhe e direciona quem serão os agentes da Polícia Federal, determinação que nós já sabemos de usar a criatividade para forjar narrativas e bater o desespero. Por quê? E, na minha opinião, por que eles estão entregando um inquérito, uma acusação tão mal feita dessa forma, cheia de conjurações? Donald Trump vai pegar em janeiro. Tinha que ser agora, o PGR vai ter que liberar agora. E eles querem, de todas as formas, prender Bolsonaro. É assim. Primeiro se decide... Meus caros, a Polícia Federal está conseguindo ser mais criativa do que aquela maravilhosa imprensa. Dá uma olhada nessa notícia aí. Ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, simulou ter ido aos Estados Unidos para se esconder da polícia, afirma relatório da PF. Esse mesmo relatório porcaria que indiciou Bolsonaro e várias outras pessoas está dizendo que o Felipe Martins forjou uma ida aos Estados Unidos para talvez provocar umas férias na prisão. Só pode. Mas a coisa só piora. Dentro da matéria nós temos lá, no relatório de inquérito do golpe, que a Polícia Federal vai entregar nessa quinta-feira, dia 21, ao STF, primeiro, a imprensa tem acesso àquilo que ainda será publicado pelos órgãos oficiais. Viva as instituições. Seguindo, os investigadores defendem a seguinte tese, abre aspas, tudo indica que alguém apresentou o passaporte dele, Felipe Martins, entre os integrantes da comitiva presidencial, embora ele não estivesse na comitiva, fecha aspas. Eles querem nos fazer crer ainda que as autoridades migratórias americanas são idiotas, jogando, como bom esquerdista, a culpa e a responsabilidade no colo dos outros. Como se a autoridade migratória americana tivesse comido bola e não checado nos passaportes quem que estava ou não junto com o presidente Bolsonaro. Eu vou mostrar essa foto aqui, vocês lembram dela? Pois bem, esse aí é o Donald Trump sendo indiciado na Geórgia, porque ele criticou o processo eleitoral norte-americano, porque buscava por aperfeiçoamento e transparência, e acabou isso daí sendo considerado como uma espécie de ato antidemocrático. Agora eu vou mostrar para vocês aí a foto do presidente eleito nos Estados Unidos agora, no último dia 5 de novembro. Pois é, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o nosso Brasil. Não parar, não precipitar, não retroceder. Não tem razão. A única coisa que aconteceu de grave, comprovadamente, nesse período todo, foi a tentativa de assassinato do Bolsonaro, lá atrás. E isso aí não foi levado a sério. Aí começam a aparecer essas histórias. Queriam matar fulano, vamos lá. Eu vejo, como o Silvio, um plano para afastar o Bolsonaro da política, depois de derrotá-lo numa eleição em que o Supremo agiu como partido. E é o que eles estão tentando agora, é o golpe final. Afastar o Bolsonaro, prender o Bolsonaro e concluir o que começou com o bloqueio, depois a demolição da Operação Lava Jato, que tinha chegado ao Supremo, a soltura do Lula da cadeia para que o PT tivesse um candidato, a formação do consórcio que decidiu os rumos da eleição. Houve dezenas de punições, castigos, perseguições atingindo sempre um lado do espectro político, a direita. A esquerda fez o que quis. Depois continuou a perseguição ao Bolsonaro durante o governo dele e depois do governo dele. Tiraram um ladrão da cadeia, botaram na presidência e era preciso então eliminar a outra parte, é o que vem tentando há muito tempo. Eu vejo, eu sei, eu já acompanhei um golpe do Estado, era garoto ali, mas vi com muita nitidez. Como é que foi em 1964? A conspiração demorou 1 ano.
os dois lados se preparavam para tomar o poder para valer, né? Para se livrar de uma oposição efetiva, pelo menos ou para reduzi-la ou para eliminá-la. Pois bem, o centro da conspiração, do lado dos que se opunham ao presidente João Goulart, era o ficava no Estado-Maior das Forças Armadas, chefiado pelo general Castelo Branco, que seria o primeiro general, o primeiro presidente do regime militar. As Forças Armadas estavam divididas. O conflito foi decidido quando as tropas do primeiro exército, que ficavam acantonadas no Rio, aquarteladas no Rio, essas tropas se encontraram na estrada que trazia percorrida pelas tropas que vinham de Juiz de Fora, de Minas, que eram contrárias ao governo, e ali, como costuma acontecer na história do Brasil, os generais contaram a tropa, o tamanho da tropa de um e de outro, e concluíram: você ganhou. Não houve um combate armado ali, não houve um conflito militar, mas por muito pouco. E o presidente João Goulart percebeu que ele não teria condições de continuar no governo, passou por Brasília, foi para o Rio Grande do Sul e dali foi para o exílio. Aí se viu como é que foi montada a conspiração. Apesar de ter sido, de a montagem ter demorado 1 ano, houve um monte de trapalhada. A mais grave delas, o general Mourão Filho, que começou na prática a revolução, o que chamam de revolução, disse: não, vamos partir para derrubar o jogo. Ele saiu antes do prazo. O combinado era que isso aconteceria 2 dias depois. Então isso provocou um improviso. E aí você foi vendo que general estava de que lado. Mesmo nessa conspiração, repito, não estava tão definido ali quem faria o quê. Mas o básico estava certo e nunca se pensou em minuta, né? As reuniões eram secretíssimas, né? Não se revelava nada de parte a parte. Aqui, eles vieram agora com núcleos. Pois bem, o que fizeram os núcleos? O que faria cada um? Depois de tanto tempo de investigação, eles não conseguem dizer o que fizeram de fato. Só não, eles iriam matar fulano. Sim, como? Como? Isso aí, você numa investigação descobre. Quem mataria quem? Quem iria matar o Alckmin? Já falaram que seria na estrada uma estrada para Goiás, ali, que matariam o Lula também, né? Ministros, etc. Até esqueceram. Eles montam uma conspiração por dia. No começo, nós começamos a semana com uma conspiração que seria a continuação do 8 de janeiro, que foi o suicídio, né? Na praça do que a primeira-dama chamou de o Bestão. Pronto, está encontrada a ligação com o 8 de janeiro. Parou, desapareceu isso aí. E no momento eles fazem acusações gravíssimas, querem, claro, prender o Bolsonaro. Eles ressuscitam depoimentos que eles tinham considerado inaproveitáveis, como o do Cid, o coronel. E o fato é o seguinte: eles querem concluir a conspiração contra o Bolsonaro com a prisão do ex-presidente. Ponto.